Namastê, eu sou Maristela Mantovani, professora de yoga terapia e de meditação. E hoje eu trago para você uma reflexão para um processo de autoobservação, de autoconhecimento, buscando um caminho para que você consiga acessar um estado de tranquilidade, de serenidade, tanto mental quanto emocional. Mas a primeira questão é que nós temos que nos situar dentro do contexto que nós estamos vivendo hoje para nos reconhecer dentro desse contexto. O que nós podemos perceber hoje, diante de tudo que está acontecendo com essa pandemia, é que ela está alterando significativamente a configuração de todos os países do mundo, afetando drasticamente a vida de todas as pessoas. É um impacto muito grande na rotina de todos nós e nós não podemos negar isso. Isso significa que, diante dessa ameaça que é a pandemia, nós estamos nos sentindo muito vulneráveis, muito fragilizados e estamos acuados. É uma sensação assim, mais ou menos. E, acima de tudo, nós estamos sentindo medo. Estamos sentindo muito medo. E quando nós sentimos medo, há um desequilíbrio em todo o funcionamento do nosso corpo, porque o medo ele aumenta os níveis de ansiedade. Então, se nós já temos uma tendência a sermos pessoas ansiosas, quando sentimos medo, esse nível de ansiedade aumenta muito mais. E aumenta com isso o nível de estresse. E o que significa tudo isso? Que o nosso corpo sofre. Ele sofre muito mais com esses níveis mais avançados, mais altos de ansiedade e de estresse. E várias coisas começam a acontecer a partir disso, então. Muitas vezes nós temos o quê? Taquicardia, né? Nós sentimos o coração dar umas disparadas, a respiração fica curta, entrecortada. Muitas vezes nós temos dores de cabeça sem uma causa aparente, nós temos dores no peito também sem uma causa aparente, tensões no corpo, dores pelo corpo, tensões na região dos ombros, dores nas costas, dores no estômago, enfim, são muitos os sintomas que podem variar de pessoas para pessoa em função desse distúrbio ocasionado pelo medo, que leva esse nível de ansiedade e o nível de estresse. Só que o que acontece? É preciso fazer alguma coisa. A gente precisa tomar uma atitude de forma que a gente consiga acessar um estado de equilíbrio. Por quê? É tão importante esse estado de equilíbrio? Por causa do nosso bem-estar. Porque se nós não cuidamos, nós vamos adoecendo. E é o que acontece? Nós adoecemos fisicamente, mentalmente e emocionalmente. O que acontece quando nós sentimos o medo? O medo por si só, ele não é tão ruim assim. Ele faz parte da natureza humana. O medo, inclusive, ele surge para quê? Para que a gente possa se sentir, ele surge para nos proteger contra uma ameaça que está surgindo ali num determinado momento. E quando isso acontece, nós entramos em estado de alerta, principalmente uma região do cérebro, a amígdala, que fica que é considerada a casa das nossas emoções, né? Principalmente aonde ali se concentra as emoções de raiva, de medo, as emoções primárias do ser humano, ela fica muito ativa. É aquela famoso estado de luta ou fuga. Então fica muito ativada essa amígdala e quando surge um problema, que surge uma dificuldade, que surge uma ameaça, essa amígdala ela fica muito ativada, porque nós ficamos em estado de luta ou fuga para reagir a essa ameaça. Só que quando a ameaça passa, né? Então essa ansiedade que surgiu em função disso para colocar a gente no estado de alerta, ela cessa um pouquinho, vem um nível de estresse que é
né? Uma descarga desse hormônio do estresse no nosso corpo e que fica por algumas horas ali até a gente se dar por conta e perceber que tudo passou e tudo acalmou e tudo volta ao normal. Só que, no entanto, o que acontece? Dentro dessa ameaça, por exemplo, que é a pandemia agora, desse vírus, ela não está passando, ela está durando tempo demais. Tempo demais, e nós estamos ficando ansiosos por tempo demais, nós ficamos estressados por tempo demais, nós estamos com essa sensação de medo por tempo demais. Por que o medo? Vamos ver, por que o medo? Porque tudo que porventura venha ameaçar a nossa saúde e que ameaça nosso estado de sobrevivência, nós sentimos medo. Então, o medo é uma emoção que nesse momento nós não temos como negar. Ela está aí, ela está presente em nossas vidas. E como esse medo, ele vai acarretar esse problema de aumentar os níveis de ansiedade, aumentar o nível de estresse no nosso corpo, alterando quimicamente, né, o funcionamento do nosso corpo, o que pode acontecer diante disso tudo? Prejudicar o equilíbrio do nosso sistema imunológico. E o nosso sistema imunológico é imprescindível para a saúde do nosso corpo, para a saúde do funcionamento do nosso corpo, até para combater qualquer tipo de doença ou vírus que porventura, né, possam chegar até nós. Só que diante disso tudo, uma questão é muito importante, que é manter o equilíbrio da nossa mente e das nossas emoções. Por quê? Porque quando nós sentimos medo, temos ansiedade, estresse, ficamos nervosos e tudo mais, nós mantemos muito ativo o sistema nervoso simpático, porque estamos em estado de alerta. E é preciso acalmar o sistema nervoso e acionar então o sistema nervoso parasimpático, que é o que vai fazer com que a nossa mente interprete que nós estamos entrando num estado de calma, de tranquilidade e serenidade. E como é que nós vamos fazer isso? Para acionar o sistema nervoso parasimpático e acalmar todo esse movimento interno do nosso corpo que nos deixa em estado de alerta e restabelecer o equilíbrio. Uma técnica simples, respirando. Pois é, respirando. Só que assim, ó, não é qualquer respiração. Parece estranho, né? Mas por quê? Porque a maioria das pessoas respiram de forma errada. A respiração está curta, entrecortada e utiliza apenas a parte alta dos seus pulmões para respirar. Parte média, parte alta dos pulmões. E os pulmões precisam a respiração precisa fluir em toda a potencialidade dos pulmões. Então, para restabelecer esse equilíbrio, você precisa respirar, sim, mas de forma consciente e usar toda a potencialidade dos seus pulmões. Então, a gente vai descobrindo que o nosso corpo, nós temos mecanismos incríveis para acessar um estado de equilíbrio, inclusive proteger o nosso corpo mantendo a saúde do nosso corpo. E a respiração te ajuda a isso através quando você respira e aciona o sistema nervoso parasimpático. Então, é uma respiração lenta, profunda e silenciosa que você deve fazer pelas narinas, procurando usar toda a potencialidade dos seus pulmões, usar o seu diafragma, é respirar que nem um bebê. Que nem os bebês respiram. Você já observou os bebês respirando? A barriga dele, né? A barriguinha sobe, desce, sobe, tem esse movimento. Ele usa o diafragma. Então, nós temos que usar o diafragma para respirar. E respirar lentamente. Você vai respirando. Por mais que você, assim, num primeiro momento não perceba, mas logo você vai se dar por conta que acalmou o fluxo respiratório, né? A respiração não está tão curta, entrecortada, acalmou as batidas do seu coração, a sua mente está mais serena, as emoções mais harmonizadas. Então, existem, inclusive, estudos
comprovado cientificamente sobre como a respiração ela age no cérebro de forma que induza um estado de calma e de tranquilidade. Olha que fantástico! Só que a gente tem que ter tempo, inclusive para respirar, porque a correria do dia a dia, o acúmulo de atividades que se tem, dificulta, interfere na qualidade da respiração quando a gente embarca nesse movimento mais tumultuado do dia a dia. E a gente não se dá por conta quando vê tá respirando tudo errado, curtinho, e não tá usando a potencialidade dos pulmões. Então faça isso, tire um tempinho para você, comece a respirar pelas narinas de forma consciente, sinta o ar entrando, o ar saindo pelas narinas, e você vai perceber que vai acalmar o fluxo dos seus pensamentos, vai acalmar as emoções, e você vai encontrar um estado de pleno equilíbrio, de serenidade. Mas não é somente a serenidade mental que você vai alcançar, né? O seu corpo vai reagir de acordo com esse estado da sua mente. E você vai ter mais saúde, vai estar mais protegida, mais protegido. Faça isso. Uma ótima prática para você. Mas respire conscientemente, com toda a potencialidade dos seus pulmões. E pratique, tem que mudar os hábitos, inclusive da respiração. Boa prática para você. Namastê.